O capítulo 101 de Shumatsu já começa ruim, com essa arte horrorosa que tá aparecendo aí pra vocês. Pois é, né? Péssimo começo, eu sei. Mas, infelizmente, é o que nós estamos lidando agora. Como eu já havia falado anteriormente no vídeo do capítulo 100, esse mês, o grupo de artistas de Shumatsu teve muita demanda. E é por isso que nós vemos essas barbaridades aqui que nunca, jamais foram vistas em Shumatsu. Até quando tinha apenas 2 ou 3 artistas, não era assim, onde o personagem é só pintado de preto e é isso. Olha que coisa horrorosa. Isso aqui parece algo amador. Eu acho que nem Apocalipse dos Deuses faria uma atrocidade dessas. Mas, já expliquei, possivelmente por causa da demanda gigantesca que o grupo de artistas de Shumatsu tiveram esse mês. Mas enfim, continuando, nós temos o Heimdall impressionado que com apenas um tiro, as incontáveis cópias dos 3 deuses foram quase todas aniquiladas com um único disparo, ou seja, o Simo não derrotou todas as cópias, porém, isso não é um demérito para a força dele, porque ele derrotou a cópia mais forte, ele só não tinha munição o suficiente, basicamente é isso. Mas falando sobre a munição, o Heimdall diz que ela se fragmentou em incontáveis pedaços, um tiro virou 10.000 basicamente, se nós seguirmos a tradução direta do nome do ataque do Simo, a profusão de 10.000 flores. Heimdall diz que o tiro se tornou um Sandan, fazendo o sangue dos deuses jorrar como flores sangrentas desabrochando. E o Sandan aqui pode ser traduzido para Buckshot ou Scattering Shot. E eu deixei uma nota bem grande no capítulo porque nós no Brasil não usamos o termo Buckshot para se referir a munições. E eu vou ler aqui pra vocês e explicar o que tá escrito aqui nessa nota. O tiro de dispersão também pode ser traduzido para buckshot. E buckshot é escrito com o kanji de bala, bullet, e dispersar. E por isso pode ser traduzido para tiro de dispersão. Porém, a tradução correta e mais comum, como dito no dicionário japonês, é buckshot, que se refere a um tipo de munição de espingarda, de shotgun, se preferirem, que dispara múltiplas esferas de chumbo, causando um espalhamento do impacto. Vocês já devem ter visto em alguns jogos onde a shotgun, ela não acerta apenas um ponto, e sim vários. Quando tu dá um tiro de shotgun, vários projéteis são emitidos. E é isso que o Simo fez, porém ele fez isso com uma sniper, o que não faz sentido. Porém, é o poder especial dele que logo será explicado. Mas voltando para o buckshot, a tradução mais comum em português seria cartucho de chumbo, às vezes também chamado de chumbo grosso. Mas esse, é claro, não é o termo técnico, isso é bem coloquial. A seguir nós vemos o Loki analisando, demonstrando um QI de batalha bem elevado, a direção da luz e pelo som do disparo. E levando em conta a extensão dos danos, ele provavelmente está escondido por ali. Ou seja, ele analisou a direção de onde a luz veio e o som do disparo, enquanto ele gritava para todo mundo avançar. Ou seja, o cara não é pouca bosta. O Loki não é burro. Se tinha alguém que tinha dúvida se o Loki ia ser inteligente ou não, ele é bem inteligente. E enquanto isso, o Heimdall e a plateia ficam... Ué, o homem desapareceu. E a neve que cai apaga os seus rastros. Ninguém sabe onde ele tá, exceto pelo Loki. Ou seja, essa cena aqui está dizendo pra nós que o Loki é bem inteligente e tem um QI de batalha bem elevado. Ao contrário da plateia e do Heimdall, é claro. Agora nós cortamos para o Jack, que fala Marvelous, que significa maravilhoso, basicamente. E basicamente ele e a Loki tá dizendo que as cópias feitas pelo Loki não chegam nem perto dos originais. E eu acredito aqui que ele está se referindo à força. E embora essa força não seja especificada o quanto, se é uma força extraída da força do Loki e dividida entre os clones, ou se pega apenas uma fração do que o original é. Não sabemos como é decidido a força dos clones. Sabemos que o Loki consegue deixar um mais forte que o outro, é claro. Mas não sabemos como isso é feito. Mas aqui o Jack está confirmando que não é igual à força dos originais. As cópias não são tão fortes quanto os originais. E o Jack está se perguntando aquilo que eu mencionei antes. Como que o Simo, com uma sniper, conseguiu executar um tiro de buckshot? E ele explica o que eu expliquei para vocês. A bala comum é essencialmente um ponto, ou seja, ela atinge apenas um ponto. O ataque é focado, com alto poder de penetração e um grande alcance. Assim é o tiro de uma sniper. Porém, um buckshot é um ataque em área que espalha múltiplos pequenos projéteis de uma vez. Ele causa dano em uma área ampla
mas não tem poder de perfuração e seu alcance é menor. Por isso não é adequado para snipers que ficam a longa distância. Porém, o Simo fez isso. Ele executou um buckshot usando uma sniper, o que não deveria ser possível. É fisicamente impossível. Porém, como o Jack analisa, e como eu falei antes, provavelmente tem um poder especial por trás disso. Ou seja, tem um poder da Valkyria por aí. Agora nós vamos para o Ares, muito furioso de ter visto mais uma vez o Hércules ser morto, e ainda mais por uma simples arma, e ele confirma o que foi dito lá no início do mangá. Não há dúvidas que as armas de fogo produzidas pela civilização humana não deveriam ser capazes de ferir o corpo de um deus. Mas será que o mesmo poderia se aplicar a cópias criadas pelo poder divino? E o que ele está se perguntando aqui é o seguinte: se a arma é a Volund, como que feriu um deus? Porque o tiro, a bala e a arma são coisas diferentes, e a Volund não vira duas coisas, ela vira apenas uma, a não ser em casos especiais. Ela vira a arma mais adequada para o usuário, que é uma sniper. E, obviamente, como sabemos lá no início do mangá, armas humanas não podem ferir os deuses. Armas humanas. Foquem nisso, porque tem muita gente que até hoje não entendeu como a Volund funciona. Eu também fiquei muito tempo sem entender. Eu sempre achei mal explicado, mas na verdade não era tão complicado quanto eu achei que era. Era bem mais simples e eu irei explicar aqui pra vocês. O Zeus e o Hermes não sabem como o Simo fez aquilo, porque nós temos o tesouro sagrado do Simo é a arma, realizada através da Volund. Armas humanas não podem ferir os deuses. Então como que ele tá fazendo isso? E nisso o Buda chega pra falar com a Brunhilde, que acha que é a Gol, mas não é, infelizmente. E logo ela já muda de assunto perguntando o que ele deseja. O Buda diz que estava vendo a luta e tá bem impressionado com esse garoto sniper. Ele acha ele um cara aterrorizante. E aí vem a explicação da Volund, mais uma vez. O destino compartilhado que eu te ensinei é uma técnica em que um humano e uma valquíria unem suas almas, unindo o corpo de um humano com a arma forjada por uma valquíria através da Volund. Isso para se tornar mais eficaz contra um deus. E essa parte aqui fez a fandom, que não sabia, não entende até hoje o que é a Volund, pirar. Então, mesmo que uma valquíria se torne uma arma através da Volund, ou mesmo que elas compartilhem sua alma com um humano através do destino compartilhado, o que realmente funcionaria contra o deus seria apenas o corpo humano, ou a própria arma. E o que ele está dizendo aqui? Aqui ele estabelece a mesma coisa que foi dito lá atrás. O corpo é eficaz contra os deuses. E o tesouro sagrado criado a partir da Volund também é. E a dúvida do Buda é: o corpo e a arma, mas e a munição? O que são essas munições? O que são essas balas? Porque para ela funcionar, teria que vir do corpo do Simo. Mas, se só a arma é o tesouro sagrado, e obviamente ele não tem duas valquírias, uma para virar as munições e outra para virar a arma, o que o Simo tá fazendo? E o que a fandom não entendeu até agora? O pessoal acredita até hoje que o humano, quando une sua alma da valquíria, se torna algo divino, o que não é verdade. Isso nunca foi dito. E eu vou deixar para fazer um vídeo da Volund separado. Então eu vou dar o resumo do que é. Um resumo bem simples. Os humanos têm um corpo que é capaz de machucar os deuses. Nós vemos o Leônidas fazendo isso. Nós vemos o Raiden fazendo isso, porque o Raiden não ganhou nenhuma amplificação de força. Tudo que a Valkyria do Raiden fez foi permitir que ele usasse a sua própria força ao total. Ou seja, eles têm um corpo que pode ferir um deus. Mas eles não têm uma arma para poder combater os deuses. É dito lá no início do mangá de novo que uma das principais fontes do poder dos deuses são as suas armas, as suas cheat weapons, suas armas quebradas, roubadas, trapaceiras, enfim. São armas que são muito poderosas e superior a qualquer arma do mundo humano. Em momento algum é dito que os humanos são fracos, é dito que as armas deles são fracas. Mas aí entra as valquírias, que possuem um tesouro sagrado que pode encarar as armas divinas, porém não possuem guerreiros para as empunharem. E o que a Volund faz? Ela une o melhor dos dois, tornando ambos, o corpo que pode ferir um deus e a arma que pode ferir um deus, mais eficazes. Não tem essa de amplificação de poder nenhum, como efeito mágico ou algo do tipo, no destino entrelaçado. Se tivesse, já teria sido dito. Nunca foi dito isso. Isso não existe. O que acontece é que o corpo e a arma, graças ao destino entrelaçado, tornam um guerreiro mais eficaz contra um deus. É só isso. Mas, em um vídeo separado, eu vou tentar explicar em maiores detalhes
porque eu não quero deixar vocês na ignorância. Mas enfim, continuando, o Buda pergunta se a Brunhilde fez alguma bala especial pra ele ou algo do tipo. Porém, aí começa a genialidade surpreendente da Morte Branca. A Brunhilde diz que esse é apenas o preço a pagar, ou o preço a se pagar. Ela diz que, dentre todos na humanidade, acredito que o Simo seja o único que pode disparar aquelas balas. O que ela tá dizendo aqui é que ele é especial. Só ele pode fazer o que ele tá fazendo. Naquele momento, o que ele usou como bala foi o seu rim. Isso mesmo. E nós vemos o próprio rim do Simo se moldando, transformando, subindo, passando pelo braço e entrando na câmara do seu rifle de franco atirador. E essa técnica é chamada de juramento do deus da morte, Isanma, que significa pátria em finlandês. E é isso mesmo, ele criou aquele tiro usando um dos seus órgãos como preço. E pra quem não entendeu aqui, essa é a habilidade dele junto da Valkyria. Ele pode transformar seus órgãos, apenas os órgãos até então. Não sabemos se ele pode tirar, por exemplo, um dedo em munições para usar contra os deuses. Mas não diz em momento algum que o corpo dele se tornou especial, por isso que ele pode fazer isso por causa da Valkyria. O que a Valkyria tá permitindo que ele fazer é usar o corpo dele como munição. Ou seja, o corpo dele, mais uma vez, como a gente já viu, cara, com Raiden, com Leônidas, com Adão, embora o Adão, eu acredito que seja um caso à parte dessa situação toda, o corpo do humano é eficaz contra os deuses. Afinal, partes do corpo humano está sendo usado como munição, graças ao poder da Valkyria. Mas o poder da Valkyria aqui não é transformar o corpo humano em algo divino. Nada tá dizendo isso. O Buda fica impactado com isso. Ele diz que nem fudendo que ele tá fazendo isso. Embora ele diga que sim, faz sentido. Se a bala faz parte do corpo dele, faz sentido que funcione contra os deuses. Mas ele tá surpreso porque um ser humano não deveria ser capaz de aguentar isso, aguentar essa dor. E ele diz que isso vai muito além de simplesmente limpar a própria mente. Ele diz que respeita muito o Simo. E aqui quando ele diz limpar a própria mente, em japonês, ele tá dizendo Shintomekaku, que é um termo budista que descreve a ideia de extinguir a mente, ou seja, alcançar um estado de paz mental tão profundo que a mente se livra de todas as emoções e distrações. Um conceito associado à meditação e ao controle emocional extremo, ou seja, aqui ele está basicamente dizendo que a mente do Simo Häyhä é tão incrível e ele consegue controlar ela tão bem que supera esse conceito do budismo. Basicamente, o Buda está dizendo que a mente do Simo é blindada e ele tem total controle de tudo que ele sente. E por isso a dor não incomoda ele. Mas aí ele se pergunta, que vida será que ele teve para conseguir atingir esse estado mental? E a Bruninha diz que, embora ele tenha sido um herói de guerra, matando inúmeros inimigos, embora ele tivesse feito tudo isso para proteger a sua pátria, o ato de atirar nas pessoas para ele era uma dor insuportável. Ele não sentia prazer no que ele fazia. Por isso esse poder dele foi criado. A dor insuportável que ele está sentindo agora, destruindo tanto seu corpo quanto seu espírito, é expiação. E essa palavra, segundo a Bíblia, é o ato de reconciliar, pacificar, cobrir ou expiar os seus crimes cometidos. Ou seja, o Simo se vê como um pecador. Todas aquelas vidas que ele tirou, ele sente que ele deve pagar por isso. E essa habilidade dele foi criada a partir disso. Aqui, ele está lutando para pagar pelos seus pecados. Ele acha que ele precisa disso para pagar pelos crimes que ele cometeu. E agora ele carrega o seu fígado na arma. E a Brunhilda diz que essa dor, para o Simo Häyhä, é a sua salvação. Enquanto ele tosse mais uma vez, cuspindo mais sangue, continuando sem demonstrar sentimentos, porque ele tem total controle de tudo que ele sente. Eu achei muito interessante. O personagem do Simo tá lutando pela humanidade. Só que ele também tá lutando para pagar pelos seus pecados. Ele se vê, como eu disse antes, um pecador. Ele acha que ele precisa disso. Essa é a sua expiação. É a forma que ele encontrou para enfrentar um deus e pagar pelos seus pecados. Pagar por todas aquelas vidas que ele tirou. Embora ele não seja um cara mau. Embora, a princípio, ele não sentiu prazer nisso. E eu achei essa uma visão bem interessante para o personagem. Eu gostei dessa habilidade, porque combinou muito com a personalidade dele. E eu acho que esse capítulo teve bem menos cenas com a arte ruim. Parece que a situação feia mesmo ficou lá no capítulo 100. Só o início do capítulo aqui que teve uma arte feinha. Depois ficou bem da hora. Então eu acredito que o 102, 103 e assim por diante não irão decair tanto em qualidade como foi
como foi o capítulo 100. E é uma pena, né, que o capítulo 100 tenha sido um dos piores até então no quesito arte. Eu gostei da pegada do personagem no Simo, eu gostei muito da habilidade dele, é uma habilidade diferente, única, bem especial pro Simo, combina muito com ele e com o personagem que está sendo escrito pra nós. Eu gostei bem mais desse capítulo do que o anterior, embora esse aqui tenha sido mais curto. Essa revelação do Simo, essa pegada da expiação, cara, da mente dele ser blindada, superior ao conceito do budismo de meditação extrema, é muito da hora, cara. Esse capítulo aqui foi do Simo, e ele não disse uma palavra, cara. O cara é muito foda. Normalmente, o personagem não dizer uma palavra e o narrador ou outro personagem ter que falar por ele é ruim. Mas nesse caso aqui, não foi isso que eu senti. Porque nós estamos vendo o Simo fazer o que está sendo dito a respeito dele. Ele não tá apenas parado, fazendo nada, enquanto lançam um monte de exposição sobre o personagem dele. Nós estamos vendo o que está sendo falado aqui ao mesmo tempo, e eu acho isso muito legal. Eu acho isso correto. Até porque o personagem do Simo não ia sair falando isso que nem o Loki fez. Esse é o contraste dos dois. O Loki abre a boca o tempo inteiro pra xingar o cara e falar sobre as habilidades dele. O Simo não. O Simo é um cara quieto, mas nós precisamos saber como funcionam as habilidades do Simo. E por isso os autores fizeram dessa maneira. E ficou muito legal, ficou muito bom. A nota pro capítulo é 8. E é por aqui que eu fico. Até a próxima. Se cuidem. Se inscrevam no canal, deixem um like, leiam o meu Ragnarok. E é isso. Beijo pra vocês.